Transtornos alimentares são distúrbios do campo alimentar que podem levar ao emagrecimento extremo devido à redução inadequada de alimentação, ou podem levar à obesidade devido à ingestão de grande quantidade de comida ou até outros problemas físicos. Os principais transtornos alimentares são anorexia e bulimia nervosa. Ambos têm em comum a intensa preocupação com o peso. Os transtornos alimentares são classificados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como transtorno mental e comportamental, associado a disfunções fisiológicas e fatores físicos. O transtorno alimentar é um reflexo da relação conturbada com o alimento, com o ato de comer ou com o corpo. Pressão estética e padrões de beleza. Os padrões de beleza impostos pela sociedade podem causar transtornos em homens e mulheres das diversas idades. A busca pelo corpo perfeito pode trazer angústias e frustrações. A pressão estética gera insatisfação nas pessoas, que muitas vezes buscam, através de procedimentos e intervenções cirúrgicas, estar dentro de um padrão estabelecido. Não estar enquadrado nesse padrão gera problemas de autoestima e podem acarretar em transtornos alimentares, como a bulimia nervosa. Olá, meu nome é Carolinha, tenho 23 anos e hoje eu vim contar um pouco sobre a minha história com a compulsão alimentar e a bulimia. Ela iniciou da primeira à quinta série. Eu sofri muito bullying no ensino fundamental e isso me marcou muito. Então a minha infância, a minha pré-adolescência e a minha adolescência, ela foi marcada por uma relação de ódio ao meu corpo. E também por dietas malucas que acabou gerando uma compulsão alimentar e uma ansiedade muito forte. Mas teve também consequências nas minhas questões sociais. Eu não gostava muito de ir em clube. Às vezes também eu não gostava muito de sair para festa, pois eu acreditava que para eu ser bonita eu teria que ser magra. Então eu via padrões em revistas e queria aqueles corpos. Isso me marcou muito. Mas em 2017, durante a minha faculdade, eu tinha uma relação muito conturbada com um ex-namorado meu e com a minha ex-sogra. E certas atitudes começaram a me lembrar da minha infância e do bullying que eu sofria. E isso começou a trazer outro transtorno alimentar mais grave, que foi a bulimia. Eu comecei a contar os nutrientes e os nutrientes que eu comia, eles tinham que ser sempre menos. Então, a cada dia, eu tinha que comer menos coisas. E cada vez que eu emagrecia, cada vez que alguém falava que eu estava emagrecendo, eu ficava mais feliz e eu cortava mais alimento. Até aí que já não bastava mais cortar alimento, eu tinha que vomitar aquilo que eu comia. Então, eu comecei a vomitar o que eu comia para não engordar. Eu comecei a perder cabelo, eu não conseguia ficar acordada, pois eu não tinha nutriente suficiente, eu não tinha energia suficiente. Eu estava me acabando por dentro, mas o que importava é que na minha cabeça eu estava magra e eu tinha alcançado aquele padrão que a sociedade impõe. E isso foi muito marcante, eu tive que procurar ajuda, eu tive que fazer terapia e eu não conseguia compreender que a minha infância, ela me marcou muito e que esse bullying que eu sofri foi uma das consequências, né, pro meu transtorno, além também desse padrão que é imposto pela sociedade. E isso me trouxe consequências também de que eu não gostava de frequentar a praia, sendo que eu sou apaixonada com praia. Não gostava de ir ao clube, eu não gostava de qualquer coisa relacionada ao meu corpo que eu tinha que expor. Eu não queria e me dava uma crise de ansiedade antes mesmo de pensar, sabe, do que as pessoas iam falar. Hoje em dia, graças à terapia, eu não tenho mais. De vez em quando eu tenho ainda algumas questões relacionadas à compulsão alimentar, mas é só quando a minha ansiedade ataca. Mas de resto, está tudo bem. Oi pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Giovanni,
eu tenho 23 anos e hoje vou contar para vocês um pouquinho da minha história que eu tenho com a bulimia. Eu comecei meus ataques, eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade. Eu lembro que eu não sabia o porquê, mas eu tinha muita vontade de ir no banheiro, fazer força para eu regurgitar. E eu fazia muita força. Então, assim, qualquer refeição que eu fazia, seja mínima para condição satisfatória, que eu já ficava satisfeito, eu ia ao banheiro e fazia força para regurgitar. Eu não entendi o porquê. Eu lembro que nessa época eu assistia um comercial da TV, onde tinha pessoas na praia, eu via alguma coisa na televisão que mostrava alguma coisa relacionada a corpo, e eu ia direto pro banheiro e fazia força para vomitar. E eu sempre tive muito problema para engordar. Então, na minha adolescência toda, eu fui um adolescente muito magro. Quando eu tinha 17, 18 anos de idade, eu comecei a engordar. E nessa época eu voltei com meus ataques muito mais fortes. Qualquer refeição que eu fazia, café da manhã, almoço, janta, qualquer refeição entre essas refeições principais, eu ia no banheiro e fazia muita força. E eu lembro que eu tinha muito problema no estômago, eu sentia muita dor, no esôfago também. Então, eu sei que foram problemas decorrentes da bulimia. E quando eu tinha 11, 12 anos de idade, eu não contei para ninguém, contei apenas para uma amiga minha, e a gente conversou bastante sobre isso, e ela me ajudou. Na época, né, foi um conforto muito grande para mim, porque eu não tinha procurado a ajuda profissional. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, para quem que eu poderia recorrer, porque eu não queria contar para o pessoal da minha casa. Então, nessa época, quando eu tinha 17, 18 anos de idade, eu mesmo já procurei ajuda psicológica. Foi muito bom para mim, diminuiu bastante as minhas crises. E eu acredito que eu tive essas crises muito provavelmente por esse padrão imposto pela sociedade de corpo perfeito, o homem sendo aquela pessoa musculosa, com músculos, as mulheres, né, super magras. Então, eu acredito que vendo esse tipo de marketing de produto sendo vendido, né, pela mídia, eu ficava mal e fazia isso, né, ia no banheiro e regurgitava. Então, acredito que isso contribuiu bastante. Atualmente, quando começou a pandemia, eu deixei de fazer atividade física, comecei a trabalhar de casa e às vezes eu sentia necessidade de ir no banheiro para regurgitar, que eu não estava bem com o meu corpo. Só que eu voltei com tratamento psicológico, né? Conversei bastante muito com a minha psicóloga, então me ajudou bastante a tratar isso. E foi muito importante esse tratamento para mim, porque eu sei o quanto a bulimia pode prejudicar. E eu acho muito importante a gente reconhecer que a gente tem esse problema e procurar ajuda profissional. O psicólogo é um profissional que está pronto para tratar, para, né, ter todo um acompanhamento com essas pessoas que têm. Então, para mim, foi muito importante. Outro fator que contribuiu muito para mim com esses ataques bulímicos foi o fator casa. A gente teve muito problema com a minha família nessa época, então, assim, eu lembro que qualquer briga, qualquer discussão, eu ia para o banheiro. Então, assim, foi uma época muito difícil para mim, principalmente quando eu era muito novo, né, no período de 11 a 12 anos de idade. Foi um período muito difícil, com 17, 18 eu já era mais amadurecido, então me ajudou bastante ir procurar uma ajuda profissional, e hoje eu estou super bem, graças a Deus e a minha psicóloga. Então, essa é a minha história que eu tenho com a bulimia. Obrigado, pessoal. Mama said, you're a pretty girl, what's in your head? It doesn't matter, brush your hair, fix your teeth, what you wear is all that matters. Just another stage, pageant the pain away. This time I'm gonna take the crown without falling down, down, down. We shine the light on whatever's worse. Perfection is a disease of a nation. Pretty hurts, pretty hurts, pretty hurts. We shine the light on whatever
whatever's worse. You're trying to fix something, but you can't fix what you can't see. It's the soul that needs a surgery. Blonde hair, flat chest, TV says bigger is better. South Beach, sugar-free, Vogue says thinner is better. Just another stage, pageant the pain away. This time I'm gonna take the crown without falling down, down, down. Pretty hats, we shine the light on whatever's worse. Perfection is a disease of a nation. Pretty hats. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we have made her blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after their face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars till you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Oh, 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 oh. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars till you're beautiful. We're stars and we're beautiful. She has dreams to be an envy, so she's starving. You know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, to everyone who's hurting, let me be your mirror. Help you see a little bit clearer. The light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars till you're beautiful. We're stars and we're beautiful. You're beautiful, we're stars and we're beautiful. Nobody you than you that you are. No better life than the life we're living. No better time for you shine, you're a star. Oh, you're beautiful. Oh, we're beautiful. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars till you're beautiful.